para vocês, o tratamento vai depender de cada paciente, tá? Mas é importante que você já converse com esse paciente do tratamento odontológico, como que ele está tratando essa pressão, tudo bem? Você fala, eu sou hipertenso, e como que é o seu tratamento? Você está fazendo acompanhamento médico? Eu vou, mas eu já era para eu ter voltado há 1 ano, eu não voltei, eu só tomo um medicamento quando a minha pressão sobe. Como que é esse? Eu só tomo quando a pressão sobe? Só quando eu sinto uma dor de cabeça muito forte. Mas isso foi o que o médico orientou? Não. Normalmente o vizinho orientou. Isso é muito perigoso, tá? Um parente orientou isso. Então você precisa estar atento, porque se esse paciente vai passar na consulta odontológica, a pressão dele está mais elevada, ele vai falar para você que seu aparelho está quebrado ou que isso nunca aconteceu antes. Mas peraí, ele nem mede a pressão dele regularmente. Tanto que ele se automedica só quando a dor de cabeça dele está forte. Porque ele fala, acho que é minha pressão que aumentou. Tudo bem? Então ele não é um paciente que está em um tratamento efetivo, tá? Esse paciente está se exercitando, reduzindo o sal, como que está a alimentação dele? Então vocês verão que, inclusive, dependendo do medicamento que você vai passar para o paciente depois do tratamento odontológico, você precisa orientar ele quanto à ingestão de sal, que ele deverá diminuir. Então, quais são os principais cuidados odontológicos? Agora que vocês já sabem um pouco sobre a condição sistêmica, o que acontece com esse paciente, vocês já entenderam o paciente como um todo? Porque o principal objetivo de vocês não vão atender somente um paciente em relação a dentes e mucosa. Na verdade, a boca, ela é um anexo de um indivíduo. O indivíduo, ele vem com complexidades não só sistêmicas, como também emocionais e psicológicas. Então você primeiro precisa entender o indivíduo, para depois você entender todas as repercussões bucais que podem aparecer na cavidade oral dele em decorrência da condição sistêmica. Primeiro passo, sempre aferir a pressão do paciente, tudo bem? Você verificar se ele está dentro dos parâmetros de normalidade e se ele está apto a passar por aquele procedimento. Normalmente é utilizado o aparelho semiautomático digital de braço ou de pulso, tá? Eu particularmente prefiro o manual, tá? Tem algumas pesquisas que inclusive mostram que ele tem um valor mais fidedigno em relação ao digital. Tudo bem? Obviamente ele precisa estar calibrado, né? De tempos em tempos você precisa calibrar o aparelho manual. A minha sugestão que eu dou para os alunos, às vezes você aferiu, eles usam muito digital, porque realmente é muito mais cômodo, né? Deu às vezes um valor muito elevado, você espera, primeiro você tem que esperar, né? Para aferir novamente, veja se o paciente esvaziou a bexiga, né? Porque se ele estiver apertado, primeiro que ele já está tenso, segundo que ele está retendo líquido, né? Precisa esvaziar a bexiga. Ele chegou correndo para a consulta, porque eu não sei aqui, mas lá literalmente os pacientes chegam correndo, porque São Paulo é um demônio para você conseguir chegar em qualquer lugar. Então eles chegam correndo, eles chegam suando assim, vermelhos. Então a pessoa já está suando, está com a face, com rubor. Gente, a pressão dela está alta. Isso é fato. Ela precisa descansar, descruzar as pernas, respirar. E descansar não é deixar ela na equipe e você ficar batendo papo com ela e falando, vamos ver se baixa a sua pressão, né? Não sei o que lá. Isso vai deixar ela cada vez mais tensa. Eu falo para os alunos, vai pegar algum material no armário e deixa o paciente na cadeira. Deixa ele com ele mesmo, tendo aquele momento zen, para justamente ver se nos próximos 20 minutos essa pressão se normaliza, em decorrência do momento que ele chegou correndo. Tudo bem? Mesmo assim, continua alto com aquele aparelhinho, é sugestão minha, mas é uma questão pessoal minha. Troca o aparelho, pega o do colega, pega o manual, vamos confirmar com o manual. Que às vezes alguns valores são extremamente elevados, tá? Porque aqui vocês também enviam para a enfermaria, né? Se o paciente está com a pressão elevada, você falou também envia, né? Você chama os bombeiros lá. Como lá tem o curso de enfermagem, primeiro a gente pede para a enfermagem avaliar alguns sinais vitais e daí conforme estiver o valor eles também chamam daí o pronto atendimento. Muitas vezes o paciente não quer ir, né? Isso é o que costuma acontecer. É importante também vocês verificarem a frequência cardíaca desse paciente, tá? Em associação com o valor da pressão arterial. Então lembrando que em batimentos por minuto, em crianças com mais de 10 anos e adultos, o valor deverá estar entre 60 e 100 batimentos por minuto. Assim como frequência respiratória também.
É importante vocês verificarem, tá? No caso do adulto, entre 14 e 18 vezes por minuto, ok? Em relação à classificação da pressão arterial sistêmica, tá? O livro do Andrade, que eu não sei se vocês conhecem o livro do Andrade? É muito bom, eu particularmente gosto muito, do Eduardo Dias de Andrade. Ele ainda classifica como valores normais, esse aqui, entre 120 por 80, tudo bem? Pré-hipertenso, 120 a 139 por 80 a 89. Porque normalmente os valores da sistólica e da diastólica, eles não fogem desse padrão. Por exemplo, você não vai ter 120 por 110, tudo bem? Porque você tem que ter a pressão sistólica e a diastólica. Então tem essa diferença sempre entre os valores, tá? Hipertensão no estágio 1, 140 por 159, tá? Até 90 por 99. E acima de 160 por 100 já seria hipertensão no estágio 2, tudo bem? Cada local segue um protocolo de atendimento. Vou falar um pouquinho para vocês quando que a gente atende e quando não atende. Particularmente lá na faculdade, a gente atende com segurança até 140 por 100, tudo bem? Então ele estaria aqui, vocês concordam comigo? Na pré-hipertensão, com o pezinho no comecinho da hipertensão estágio 1, tá? Raras exceções, e nós veremos quais, quando a gente atende o paciente com a pressão um pouco mais elevada. Primeiro, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu tentei colocar um diagrama por completo, mas eu vou ler com vocês caso vocês não consigam enxergar, tá? Primeiro passo, o paciente chega para a consulta odontológica, tudo bem? Vocês realizam a anamnese do paciente e vocês verificam, ele tem pressão arterial sistêmica elevada? Ele tem um quadro de hipertensão já diagnosticado? Sim. Se ele apresenta, você avalia os níveis pressóricos e o tipo de atendimento. Ele está na urgência de atendimento? É de caráter eletivo? É retorno de consulta odontológica? É primeira consulta odontológica? Ele precisa de atendimento ambulatorial? Sim, você precisa verificar. Essa pressão que está mais elevada, ela está acima de 140 por 90? Se sim, se ela estiver acima de 140 e acima de 180 por 90, e ele precisa fazer o atendimento, por exemplo, ele está com uma pulpite, tudo bem? Ele está com dor. Ele caiu na rua, fraturou, precisa fazer uma exodontia de urgência. Suspende o atendimento, ele precisa ir para uma consulta médica, tudo bem? Se for eletivo. Se não for eletivo, você realiza, se não for eletivo, ou seja, for urgente, você realiza o atendimento e encaminha para a consulta médica, tá? Se estiver abaixo e não necessita de urgência, ele pode fazer o tratamento odontológico somente se estiver abaixo desses valores, tudo bem? Abaixo de 14 por 9, é o que a maior parte da literatura diz. Invariavelmente, vocês verão que às vezes um professor faz o procedimento, o paciente está lá muitas vezes eu fiz uma pulpectomia no paciente que estava a 180 por 90. Por que o professor faz e eu não? Pelo simples fato que ele é professor. O que significa isso? Eu consigo fazer uma pulpectomia em 20 minutos, do começo ao fim, vamos supor. Vocês não estão aprendendo? Vocês vão levar 20 minutos para conseguir furar o lençol, né? 20 minutos para furar o lençol, mais 20 para conseguir colocar o grampo, mais 30 para dar pitérigo, né? Nisso, não preciso nem falar. Tempo da consulta, nesse caso, é primordial para o paciente. Tudo bem? Então, o que acontece? O professor, obviamente, pelo tempo de experiência dele, ele faz o atendimento muito mais rapidamente, tá? Mas também, dependendo do valor de pressão desse paciente, nem ambulatório, quando a gente fala ambulatório é consultório, faculdade ou posto de saúde, nem assim a gente consegue fazer. E o que faz esse caso? Chama o pronto-socorro, ele precisa estabilizar, por exemplo, esse paciente com uma pressão 20, não tem jeito, é extremamente perigoso, tudo bem? A maior preocupação em relação à pressão arterial é o uso de vasoconstritor, que é o que mais assusta, não só
os profissionais da odontologia quanto os médicos também. Normalmente você faz a famosa cartinha pedindo um parecer sobre a condição médica do paciente pro médico e ele sempre te responde: favor utilizar anestésico sem vaso. Aí você quer morrer com aquilo, né? Porque também você precisa explicar para o médico o que você vai fazer naquele paciente. Tudo bem? Exceto os médicos que já estão inseridos em hospitais escola, por exemplo, os médicos do INCOR, que eles convivem diariamente com os profissionais da odontologia, eles já sabem como funciona, então eles não escrevem esse tipo de coisa. Mas esses médicos que não estão inseridos no contexto acadêmico, ou eles não estão se atualizando também, eles também querem se precaver de qualquer risco do paciente deles, porque o paciente também é deles, vocês concordam? Então ele coloca lá anestésico sem vaso e o dentista que se vire. E vocês sabem quantas coisas dá para fazer com anestésico sem vaso, né? Se você limitar o seu mundo a anestésico sem vaso, você não consegue fazer quase nada, tudo bem? O que acontece? Qual que é o problema do vasoconstritor? Pessoas com possível comprometimento cardiovascular correm maior risco clínico em virtude das catecolaminas liberadas endogenamente, situação de estresse, do que em virtude da adrenalina exógena, quando administrada de forma apropriada. O que significa isso? Você vai tentar fazer uma pulpectomia com anestésico sem vasoconstritor. Você está no meio da pulpectomia, você ouve o ai. O ai, você vai ouvir o ai e você vai ficar ouvindo depois até quando chegar em casa, porque vai ser um ai muito grande. Aquela situação de estresse do paciente fez uma liberação endógena tão grande de adrenalina que vocês vão ver que é dezenas de vezes superior ao que está contido no tubete anestésico. Porque qual que é o tempo de uso de um anestésico sem vaso? 15, 20 minutos? E como é que você vai fazer uma exodontia com osteotomia, odontosecção, muitas vezes nesse tempo? Uma exo complicada, uma pulpectomia completa, com PQC e tudo, você não consegue, tudo bem? Então, quando você vai conversar com o médico sobre a condição desse paciente, você tem que levar em consideração que quanto maior o risco clínico de uma pessoa, mais importante é o controle da dor dele. Muitas vezes a pressão desse paciente está mais elevada porque ele está com uma pulpite. Quem já teve dor de dente sabe o quanto dói. Obviamente a pressão dele estará mais elevada. Então quando você faz o controle da dor nesse paciente, é muito mais eficaz do que você ficar lá tentando enxugar gelo, fazer o procedimento sem o vasoconstritor, tudo bem? E se ainda assim o médico se posicionar contrariamente? Ou seja, quando ele escreve na cartinha, mas você também não explicou muito bem, nós vamos falar sobre isso. Ele escreve, ok, tratamento liberado, autorizado, que causa um mini infarto em mim, pelo menos, porque o médico não autoriza o nosso tratamento. Vocês também não devem pedir autorização. Na verdade, ele fala sobre a situação clínica do paciente e cabe a vocês, como profissionais, determinarem se ele está apto ou não para passar pelo procedimento odontológico. Como você contra-argumenta ele? Com os dados, tudo bem? Secreção das adrenais com o paciente em repouso. Dá uma olhada na epinefrina. Sob estresse. Tubete anestésico, 1 para 50 mil. Olha a diferença, dezenas de vezes, tudo bem? Então, o paciente com estresse, ou seja, você está fazendo tratamento odontológico, você não tem um controle eficaz da dor, porque você não tem o uso do vasoconstritor. Você não tem o controle de sangramento, porque você não tem o uso do vasoconstritor. Você prolonga assim o tempo do procedimento odontológico. Você está causando muito mais estresse nesse paciente. Isso é literatura, Malamed. Essa tabelinha também está no livro do Eduardo Dias de Andrade. Tudo bem? Então você, quando você vai fazer a cartinha para o médico, você coloca que a intenção é que o paciente passe, você está pedindo a condição clínica dele, pois ele será submetido a um tratamento odontológico, no qual pretende-se utilizar até tantos tubetes de lido com epinefrina, 1 para não sei quantos mil. Você já descreve, porque muitas vezes o médico ele não sabe disso. Você já está avisando ele quanto que você vai usar de solução anestésica. Tudo bem? E se, mesmo assim, tudo bem, você precisa fazer o atendimento, o médico entendeu, qual a dose máxima de epinefrina contida na solução anestésica que pode ser administrada com segurança em um paciente controlado,
tudo bem? Que está fazendo o tratamento regularmente, tomando suas medicações, que não comeu a feijoada no dia anterior, tá? Quantos tubetes que eu posso utilizar? Você pode utilizar, primeira dose máxima, 0,04 miligramas por sessão de atendimento, tudo bem? Ou seja, por consulta. E agora, para a gente conseguir trazer isso em número de tubetes, dá para fazer a conversão, tudo bem? Pensando num adulto, tá? Não estamos falando de criança, porque nós estamos falando de pressão arterial sistêmica, tá? Então isso aqui é completamente diferente daquela conversão que se faz para crianças. Depende da concentração, ou seja, depende da diluição, tudo bem? Se você tem um tubete que é 1 para 50 mil, ele não está tão diluído, vocês concordam comigo? Você pode usar um tubete. Vamos pensar, vocês conseguem acertar de cara com um tubete? Muitas vezes, até dependendo do procedimento, normalmente você precisa anestesiar mais de uma área, tudo bem? Então não é muito legal você usar na concentração de 1 para 50 mil pensando nesse sentido, tá? Mas você pode utilizar, vocês estão vendo que aqui estão os miligramas? Eu não falei para vocês que era 0,04? Se é 0,04 e eu estou utilizando uma concentração de 1 para 200 mil de epinefrina, se cada tubete diluído de 1 para 200 mil tem 0,09, eu posso usar até 4 tubetes, por exemplo. Por quê? Aqui dá 0,036, ou seja, 0,4. Vocês concordam comigo? Ou se não, o mais comum, que a gente costuma utilizar, 1 para 100 mil, 2 tubetes. Então você pode utilizar nesse paciente, desde que ele esteja com a pressão até 140 por 90, 2 tubetes sim, de um anestésico, por exemplo, com epinefrina. Lido com epinefrina, por exemplo. Tudo bem? E os fios de retração gengival com epinefrina, eles são seguros nesses pacientes? Não. Aí você tem que pensar em todas as questões, o que você vai fazer realmente de procedimento, por quê? Eles não devem ser utilizados, porque a epinefrina contida nesses fios, ela está na forma racêmica dela, e ela é absorvida muito mais rapidamente pela mucosa oral. E com isso, a concentração se eleva até 40 vezes mais no organismo do paciente, mais rapidamente em relação ao tubete anestésico. Então, nesse caso, esses fios retratores, eles estão contraindicados para esses pacientes. E quando a epinefrina estiver contraindicada? Há algumas situações sistêmicas, por exemplo, arritmias cardíacas e algumas outras doenças, que contraindicam o uso da epinefrina, tá? Ou mesmo o paciente que esteja, por exemplo, naquela situação de uma pressão arterial 160 por 100 e ele precisa passar por uma pulpectomia, tudo bem? Porque ele está com dor. Quando a epinefrina está contraindicada em relação aos outros quadros do paciente ou em relação ao estado atual dele do momento, você pode utilizar um outro anestésico. Alguém sabe qual? Prilocaína com feliprecina. Nesse caso, você pode utilizar até cerca de 3 tubetes e meio. Eu já falo para os alunos até 3 tubetes. Melhor para não ficar depois confundido. Até 3 tubetes de prilocaína com feliprecina a 3%, você consegue usar com segurança nesses pacientes, tudo bem? Inclusive em valores até 140 por 90, até 160 por 100. Lembrando que você só vai atender esses pacientes acima de 140 por 90 e até 160 por 100, se for totalmente justificado. É uma urgência e tudo mais, tudo bem? Além da questão anestésica, você precisa tomar cuidado em relação às medicações que são prescritas para esses pacientes. Por exemplo, os AINES, eles podem aumentar a pressão arterial desse paciente. Por quê? Eles bloqueiam a síntese das prostaglandinas, eles também aumentam a retenção de sódio no organismo. Aumentou a retenção de sódio, o que acontece? Edema. Edema comprime vasos, o que acontece com a pressão? Ela sobe, causando vasodilatação e a excreção pelo sódio aumentada também pelos rins. Então você deve evitar o uso de AINES nesses pacientes com doença arterial sistêmica elevada. Além disso, eles também inibem a síntese, que pode antagonizar os medicamentos que o paciente já toma. Então, além de ele já causar um dano pelo efeito biológico, ele também interfere com a medicação do paciente, tudo bem? Com as medicações antihipertensivas. Nesse caso, um paciente com uma pressão arterial mais elevada, você pode
prescrever um analgésico para ele, via de regra para procedimentos simples, mas que envolvam a questão dolorosa pós-operatória. Mas, se por algum motivo você fez, por exemplo, aquela exodontia bem mais complicada, foi de urgência, osteotomia, odontodissecção e tudo mais, você justifica o uso dos AINES, você precisa passar, porque você sabe que terá um edema importante, um grau de inflamação além do normal para esse paciente, você deve orientar ele a tentar minimizar todos aqueles outros fatores de risco que nós vimos anteriormente, da pressão arterial sistêmica mais elevada. Então, olha, esquece o sal, repouso, toma medicação e faça um monitoramento contínuo da pressão. Mede 3 vezes ao dia essa pressão durante esses 3 dias que você vai tomar o uso do anti-inflamatório. Se ela se elevar um pouco, vá para o pronto-socorro. Tudo bem? Oi.